como você está? Seja extremamente bem-vindo a este canal, a mais um vídeo desse canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa seu like nesse vídeo. O vídeo de hoje ele é um misto de Senhor, por favor me ajuda e graças a Deus, meu Deus, como é bom ser salvo. Ele é um misto porque hoje nós iremos falar de Saul, a história de Saul, onde em 5 capítulos a vida de Saul muda da água pro vinho, muda tudo. Então, a gente vai começar, eu vou ler uns versículos com vocês, mas só para contextualizar antes da gente entrar. No capítulo 10, Samuel unge Saul a rei. E no capítulo 15, Samuel diz, olha, o Senhor já te desconstituiu rei. O Senhor já rejeitou você como rei. Então, a gente vê como a vida muda rápido. Como o nosso coração influencia em se Deus manterá ou não a aliança que ele fez. Não porque Deus é homem para que minta e homem para desfazer a aliança, mas porque uma vida no pecado impossibilita Deus de honrar as promessas e impossibilita Deus de manter a aliança. Porque o Senhor, ele não tem amizade com o mal. O Senhor, ele não é amigo das trevas. Então, a partir do momento que você diz, olha, trevas habitem no meu coração, façam morada, o Senhor fala, opa, eu não divido espaço. Se você quer usar o seu livre-arbítrio para ser morada das trevas, não é o meu desejo. O Senhor falando para você, não é o meu desejo. Não é isso que eu tenho para você, não é o que eu quero, mas, contudo, entretanto, porém, você quer usar o livre-arbítrio da forma que te convém, da forma que você acha que é melhor para você? Você pode usar o seu livre-arbítrio da forma que você quer, mas você não pode depois discutir ou chorar pelas consequências de ter usado o livre-arbítrio da forma que você quis. Você vai ter que lidar com as consequências da sua escolha. Vamos então iniciar o vídeo. Mas lembrando que depois a gente tem a outra parte do meu Deus do céu, glória a Deus, porque Deus é bom, misericordioso. Mas vamos começar pela parte real, gente. A vida não é só arco-íris, florzinha e céu azul o tempo todo. E a gente precisa entender que nossas escolhas são sérias. O que a gente decide, escolhe fazer, são coisas sérias, possuem consequências, toda ação tem uma consequência. Eu tô aqui com meu café. Se eu quiser beber, eu posso. Se eu quiser ser rápida, se eu for impaciente, eu virar meu café, eu posso manchar minha camiseta, eu posso manchar minha Bíblia. E aí, o que eu vou fazer? Vou lidar com as consequências das escolhas que eu quis. Mas eu vou falar com os versículos, a gente vai ler e conforme os versículos forem lidos, vai esclarecer pra você, tá? Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir ela em 1 Samuel, no capítulo 10. Se você não tiver, não tem problema. A gente vai ler aqui, vai aparecer também no vídeo. E o capítulo vai dizer assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Aí ele vai falar um pouquinho mais, mas basicamente nesse primeiro versículo, olha, Saul, a partir de hoje o Senhor, Deus, está te ungindo como príncipe sobre o povo de Israel. Agora, Deus selecionou Saul para o quê? Para o trono, certo? A gente avança 5 capítulos. 1 Samuel, no capítulo 15, vai dizer assim, Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele diz assim, ele dá uma ordem a Saul. A única coisa que Saul tinha que fazer, gente, era obedecer. Samuel fala, você é ungido, você é escolhido, então o Senhor vai entregar os seus inimigos na sua mão. Porém, entretanto, não junte a riqueza deles, não cobice, não guarde, porque Deus também não quer. Aquilo que é do mundo, Deus não quer. Então se você acha bonito, purifica o seu coração. Sabe, conjecturando, né? Ele não falou isso. Mas aí o que acontece? Saul, ele guarda uma parte do rebanho, porque ele quer oferecer a Deus o rebanho impuro. Ele quer oferecer a Deus porque no coração dele, provavelmente, ele achou aquilo bonito. Ele achou aquilo uma oferta extravagante. Ele falou, não, isso daqui eu posso entregar pra Deus, eu não preciso me desfazer. E presta bem atenção, existem coisas que você não quer se desfazer porque você pensa, não, eu vou honrar o Senhor com isso. E Deus tá falando, só tira da sua vida, em nome de Jesus. Eu não tô pedindo pra você usar, eu tô pedindo pra você descartar, pra você tirar da sua vida. Então para de querer pegar algo que é mal e transformar em bênção. Porque algumas coisas a gente só tem que pegar e jogar na lata do lixo. Algumas coisas a gente só tem que pegar e remover da nossa vida. Isso se chama obedecer. Se a orientação de Deus é, vai e faz X coisa. Não quero fazer Y, não queira acrescentar, não queira colocar glitter na orientação de Deus. Deus não quer. Deus quer, espera e deseja somente a sua obediência. Então o que acontece aqui no capítulo 15? Um pouquinho mais pra frente, já no versículo 14, por exemplo, Samuel vai e fala, ué, mas eu tô ouvindo um barulho, que barulho é esse?
Se Deus falou pra você exterminar tudo, não guardar nada. E aí, inclusive, neste capítulo 15, no versículo 22, que a gente tem aquela famosa frase: obedecer é melhor do que sacrificar. E antes da vírgula tá escrito assim, ó: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Será que Deus tem mais prazer em você oferecendo coisa pra ele, oferecendo seu louvor, indo no culto, do que você obedecendo ele de segunda a sábado? Olha só, então eu vou parar de adorar a Deus e vou... Gente, é um equilíbrio. Por favor, né? Não seja hipócrita, não se doa. Porque essa resposta de, então eu vou parar de adorar, já que Deus quer a obediência e não quer a minha adoração. Opa, calma. Não é isso. Não é que Deus não quer que você adore. Pelo contrário, Deus ama. Ele deseja, ele quer a sua adoração. Ele te ama. Ele só quer que você o ame de volta. Mas ele não quer que você adore com os lábios, estando com o coração longe. Não tem como você dizer, Senhor, Senhor, e não obedecer. Entende? Como é que ele é seu Senhor se você não faz o que ele manda? A conta não fecha. E a gente tem, então, obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui é uma orientação clara pra Saul pensar: errei. Vamos só contextualizar um pouco antes. Saul, ele tinha um bom coração. Gente, vocês imaginam que Deus ele poderia ter escolhido qualquer um para governar Israel, certo? O povo queria um rei. Deus poderia escolher alguém, uma pessoa, um ser humano para ser rei. Por que ele escolheu Saul? Saul, ele se perdeu no meio do caminho, ele não começou perdido. Muitas vezes a gente atribui as falhas e erros desde o início. A gente fala, não, porque hoje ele traiu, hoje ele se desviou, porque desde sempre ele nunca foi crente. E às vezes foi. Só que Satanás, ele é astuto, ele é paciente, ele é ardiloso, ele sabe o que balança o seu coração. Ele não vai te tentar numa área que você não... Você quase ri. Porque você pensa, nunca na vida eu cairia nisso. Ele vai na área onde dói, ele vai na área das suas feridas, ele vai nos seus traumas. Ele foi o primeiro a dar a sugestão do seu pecado. Então, quando você caiu, ele falou, opa, vamos aqui, ó, gravado, anotado. A partir de hoje, ó, demônio 2, só faz isso na vida dele, porque um dia ele vai cair de novo. Não importa se é com 20, com 30, 40, 50, 60, 80 anos. Se ele se perder com 94... Estamos ganhando. E pensando nisso, o vídeo de hoje é pra falar que Samuel, ele se perdeu quando ele colocou Deus em segundo plano. Sabe quando você quer fazer as coisas pro Senhor, mas você esquece do Senhor? Aí você foca só em fazer as coisas? Então a gente precisa alinhar isso. O Senhor, ele não quer só ofertas, ele não quer só holocaustos, ele não quer só que você cante. Ele quer que, de fato, quando você cantar, o seu coração esteja alinhado com aquilo que sai da sua boca. Ele não quer só que você evangelize, que você profetize, que você fale e pregue a palavra. Ele quer que quando você pregar a palavra, falar a palavra, aquilo seja o que está no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Deus, ele escolheu Saul para reinar para toda a eternidade. Deus escolheu Saul para reinar para sempre. Mas com as suas práticas, com as suas próprias atitudes, Saul decidiu parar com as boas práticas. E ele mudou o coração. Ele teve o coração dele mudado. Gente, esse vídeo, ele é extremamente sério, tá? Eu separei uma frase que eu escutei hoje e eu achei sensacional. Eu fui num culto de jovens da Igreja Universal aqui da Carlos Lacerda. E eles falaram assim, ó, como você quer encontrar o Espírito Santo se você não busca? Obviamente, é óbvio. Mas não é interessante a gente pensar que a gente fala, Deus, eu te quero, Deus, eu te desejo. Mas você não busca, você não ora, você não vai atrás. E aí quando você finalmente tá numa igreja, quando você lembra da existência de Deus, ai Deus, eu te quero, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser sensível. Você quer? Você quer mesmo, gente? Você quer? Você deseja? Então, se você quer tanto, por que você não sai do seu lugar e faz alguma coisa? O meu pastor, ele sempre fala assim, que o mundo espiritual, ele não age, ele reage. Então, quando a gente quer algo de Deus, primeiro a gente tem que ter uma ação. É aquela famosa história, ó, você coloca o pé, Deus coloca o outro. Alguns falam caminho, né? Mas é basicamente assim, ó, pra você andar, você dá um passo, Deus dá outro passo. Você dá um passo, Deus dá outro passo. E aí, quando você vai ver, você chegou no impossível. Você já ultrapassou a barreira do impossível e viveu o seu milagre. Mas o que é isso? É andar em concordância com Deus, é andar alinhado com Deus. É você dar um passo de fé e Deus responde a sua fé. Aí você dá um passo, Deus dá outro passo. Então, assim, você dá um passo de fé, Deus responde o seu ato de fé. Aí você dá outro ato de fé e Deus vai respondendo e a sua vida vai acontecendo. Essa é a linha cronológica normal. Se a pessoa ela for orgulhosa, não tem como o Espírito Santo fazer a vontade dele. Isso vai de encontro à história que a gente estava vendo aqui de Saul. Pode ser que ele seja extremamente orgulhoso. A gente vai ler agora a partir do versículo 12. Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento,
Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. A gente já conversou que Saul não executou direito, né? Ele fez metade. Então, gente, se você fizer 99,9% do que Deus te pediu, tá errado. Porque não é 100%. Lembra? Deus quer a obediência. Deus não quer uma obediência parcial. Ok? Mas vamos voltar. Versículo 14 continua. Mas Samuel perguntou: se você executou as palavras do Senhor... E aí ele pergunta assim: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Em outras palavras, Samuel diz: será que eu tô louco então, Saul? Porque eu tô ouvindo um barulho dos animais que você diz que executou, que você não poupou. Mas se você fez a vontade do Senhor, então que barulho é esse que eu tô ouvindo? Versículo 15, Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo, não eu, o povo, parece Adão, né? A mulher, a mulher que você me deu. Então Saul diz: o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Olha isso, não é mais o Deus de Saul. O povo guardou o melhor para sacrificar ao seu Deus, Samuel. Não é o Deus dele. O resto, nós destruímos totalmente o resto. Então, sabe, Deus, eu fiz um monte de coisa. Faltou essa parte aqui, faltou esse pecado eliminado da minha vida. Mas os outros eu tirei. Deus, eu contei uma mentira na semana passada, mas puxa vida, não fiz mais nada. Foi só essa mentira, não tem outro pecado. Todo o resto, Deus, eu não fiz, eu deixei de fazer. Mas tem uma coisa que você fez, gente. Você tem que entender, obediência parcial não é obediência. E aí no versículo 16, Samuel diz: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Presta atenção. Presta atenção nisso. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei do Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou os despojos das ovelhas e dos bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em julgá-lo. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. E agora, gente, a consequência da ação de Saul. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei. Agora, depois que ele entende, depois que Samuel diz assim: o Senhor te rejeitou como rei. Você teve até agora para se arrepender, você teve até agora para mudar o seu endurecido coração. Mas agora que você entendeu as consequências, agora que é tarde demais, aí Saul fala: opa, errei, admito agora. Agora, presta atenção na intenção do coração de Saul. Depois que Samuel diz: também ele o rejeitou como rei, então Saul diz a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos a eles. Mas agora eu peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Eu não vou ler 100%, mas daqui a pouco a gente volta pro versículo 30. Por quê? Porque Saul não estava interessado em adorar ao Deus de Israel. Saul não estava interessado em se reconciliar com Deus. Ele entendeu que ele perderia o trono. E isso machucou o coração dele mais do que entender que ele perdeu a comunhão com Deus. Isso é a mesma coisa de quando você entende que as consequências do seu pecado serão desastrosas na sua vida. E você se arrepende, não para que Deus e o Espírito Santo volte a habitar e fazer morada em você, mas para que as consequências do seu pecado não ocorram. Para que não aconteça. Para que não haja consequência. Versículo 30 diz assim, vamos do 28. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. E o último versículo diz assim, então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Interessante, não é? Que Saul queria que Samuel voltasse com ele para ele adorar a Deus, mas ele desobedeceu a esse Deus.
E quando ele entendeu as consequências do pecado, ele disse: tá, mas será que você pode voltar comigo para os anciãos saberem que tá tudo bem entre eu e Deus, para não ficar um clima chato? Tudo bem, gente, que depois ele foi e adorou a Deus, mas vocês entendem a gravidade do que é ter um coração corrompido? O Senhor, ele escolheu Saul dentre todos os homens, dentre todas as pessoas, dentre toda a população. O Senhor escolheu a Saul e o coração dele se corrompeu. Não importa como está sendo a sua vida, a nossa vida aqui na Terra. A gente tem Jesus como exemplo, sabe? Independente do quão difícil estiver, nós não podemos corromper o coração. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. E uma coisa que eu acho interessante a gente bater o martelo aqui é: Jesus teve uma vida muito difícil. Se a gente for observar, poxa vida, quando que Jesus assistiu Netflix? Quando que ele fez um skincare? Quando que ele ficou de boa? Porque, pelo que eu saiba, ele jejuava, ele expulsava o demônio, ele curava enfermo, ele não tinha tempo pra comer, o fariseu perseguia ele fazia o bem, curava a pessoa, o fariseu perseguia ele, vão matar Jesus, vão atirar do penhasco. Essa era a vida dele. Ele tinha ou não tinha motivo pra reclamar, tinha ou não tinha motivo pra ser grosso, ignorante, pra dar uma patada em alguém. Imagina você com fome, debaixo de um sol, uma sandália, não sei nem se era confortável os calçados naquela época, se deslocar quilômetros, andar por horas, pra você ouvir que aquilo que você fez de bom tá sendo usado contra você com ameaça de morte pra te acusar, pra te matar. O pessoal quer te matar porque você orou pela pessoa, porque você profetizou na vida de alguém, porque você evangelizou, querem te matar. E essa era a vida de Jesus, diariamente, tá bom? A gente ainda tem uma vida um pouco mais normal, né? A gente ainda vai pro trabalho, tem essas coisas, mas imagina 24 horas, 7 dias da semana, você sendo perseguido por fazer o que é bom. E o ponto desse vídeo, eu quero encerrar indo pra essa linha de pensamento, é que o nosso coração, ele não deve ser corruptível. Tudo bem, a gente tem Jeremias, e eu quero bater nessa tecla também, porque Jeremias fala que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. O que podemos fazer se o nosso coração é desesperadamente corrupto? Nosso coração é mau, sabe? Em pecado nós fomos formados, Davi tem esse versículo. Mas uma coisa é certa, gente, não é o que acontece de forma externa, não são as acusações, não são o que as pessoas falam. É muito sobre a sua intimidade com Deus. A gente tem Saul desobedecendo a Deus e perdendo o trono, e a gente tem Jesus sendo, sabe, acusado de tudo, ele sendo ameaçado de morte por fazer o que é bom, e ele continuava em comunhão com o Pai. Por isso, o coração dele não se corrompia. Jesus tinha todos os motivos para ficar chateado, gente. Sério mesmo. Eu não vejo um versículo onde ele pensa: puxa, esse povo... Ele orava, ele falava: perdoa eles, Deus. Ele tinha maturidade para entender. Eles não sabem o que estão fazendo. Então eu não posso ficar chateado porque eles não entendem. Eles estão me perseguindo porque eles não entendem que eu vim para trazer a salvação. Essa é a lógica de Jesus, tá? Jesus tinha esse pensamento. Nós precisamos ser maduros o suficientes. A gente não pode ficar chateado, gente. Nós não podemos desanimar porque alguém zombou, porque alguém... Sabe? Qual que é os 2 pontos principais aqui do vídeo? Guarde seu coração. Acima de todas as coisas, sobre tudo o que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede o caminho da vida. E nós precisamos observar, sondar o nosso coração. Davi, ele fazia uma oração no Salmo 51, Senhor, sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau. Eu te aconselho a fazer essa oração, porque muito provavelmente tem. Sabe, Senhor, me mostra onde eu errei hoje. Por muitos anos eu orei. Senhor, eu ajoelhava à noite antes de dormir e eu falava: Deus, me mostra onde eu errei hoje. E parecia, eu nem sei explicar, mas vinha a cena na minha cabeça. E nem sempre são erros grandes, sabe? Às vezes são errinhos, mas a gente precisa ajustar. A gente precisa deixar o nosso coração de uma forma que ele não se corrompa, para que a gente não se perca. Eu e você fomos escolhidos por Deus, mas as nossas atitudes podem fazer com que a gente seja Saul. Isso é gravíssimo. Então, Malu, esse vídeo, ok, entendi. Minhas escolhas, elas têm um impacto muito grande, tudo que eu faço tem um impacto muito grande, uma consequência. Cadê o refrigério? Qual que é a parte boa desse vídeo? A parte boa, gente, é que hoje é domingo de Páscoa. Hoje eu tô gravando, né? Provavelmente vai sair nessa semana depois da Páscoa. Mas a parte boa é que o Senhor Jesus, ele venceu a morte, sabe? Na sexta-feira ele foi crucificado, ele levou consigo os nossos pecados, as nossas dores, nossos temores. Ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu, sabe? E nós temos esperança. Os fariseus, eles achavam que eles serviam a Deus com as atitudes dele. E nós, através da Bíblia, que é o nosso manual, eu sei que às vezes a gente erra. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei
que às vezes você pode tropeçar e cair, mas você precisa se levantar. Você não pode, toda vez que você tropeçar, ficar jogado no chão, porque senão você ia estar no chão desde que você tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade. Sabe a mentalidade de uma criança? Cair, levanto. Cair de bicicleta, levanto, volto a andar de bicicleta. Jesus, ele venceu a morte e através dele, nós temos de novo a nossa comunhão com o Pai. Através do Senhor Jesus ter morrido na cruz, nós temos novamente uma aliança restaurada. Nós de novo podemos ser sensíveis à voz de Deus. Saul, ele errou porque ele não era próximo o suficiente da voz de Deus. Talvez ele não buscasse tanto, ou talvez em algum momento ele viu que o coração dele se perdeu e ele não buscou se arrepender. Eu não tô dizendo que você nunca mais vai errar na sua vida, gente. E na verdade eu vou deixar essa parte da ressurreição de Jesus pra explicar num outro vídeo, porque tem muito conteúdo. E vamos então focar só na história de Saul. O que eu quero que você saia daqui na sua mente pra você pôr em prática durante a semana? Guarde o seu coração. De todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Senhor, eu errei, me perdoa. Senhor, eu não tô conseguindo me arrepender, me ajuda. Senhor, eu sou falho, sou pobre, miserável, cego e nu, mas eu tô aqui. Entende? Eu reconheço que eu preciso de ti e eu preciso que o Senhor me salve. Não para que os outros vejam, eu não preciso... Não é Saul falando, Samuel, vem comigo porque os anciãos precisam ver. Não é eu preciso alinhar a minha vida porque senão o pessoal da igreja vai falar da minha vida. Eu preciso alinhar a minha vida porque senão alguém vai falar da minha vida. Não é isso, gente. É, Senhor, eu preciso alinhar a minha vida porque se o Senhor não estiver comigo amanhã, eu nem sei o que eu vou fazer. Eu não quero nem levantar da cama, eu não quero nem acordar se eu for ter que viver 24 horas sem o seu espírito me conduzindo. A gente perdeu o temor ao Senhor. A gente perdeu a saudade da presença de Deus. Eu acredito que nós aprendemos, muitas das vezes, a viver uma vida natural, de forma natural, falar do espiritual, não alimentar o espiritual. Deus, ele deseja te salvar. Não tem como você ter o Espírito Santo se você não buscar pelo Espírito Santo. Ok? Existe esperança porque Jesus morreu numa cruz por você. E ele sabia de todos os seus pecados, das suas falhas, iniquidades. Então, por favor, leve em consideração o sacrifício feito por Jesus na cruz e leve a sua vida a sério. Honre esse sacrifício. Viva de uma maneira de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus e com o Evangelho. Esse foi o vídeo de hoje. Se te edificou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa, para abençoar também a vida dela. Até o próximo vídeo do canal. Deus abençoe grandemente a sua vida.